são argentinos, né, do seu país de origem. O Abraço de Mãe é o primeiro filme seu gravado no Brasil, com o elenco brasileiro. Foi a maior diferença que você sentiu em trabalhar com o elenco brasileiro e o elenco argentino? Você sentiu que tem alguma diferença no mercado cinematográfico daqui do Brasil e do seu país de origem? La principal diferencia es por supuesto el lenguaje, que fue un reto bastante grande a nível do técnico, detrás de câmara, era mais fácil em algum ponto porque tem os mesmos tipos de câmara, tem os storyboards, muitas herramientas que podemos contar para comunicar con el equipo. Con o elenco tem mais dificultad porque los actores precisan, por supuesto, más sutilezas y un lenguaje más fino, ¿eh? para entender las energías y o detalle de las actuaciones. Mas fue un grupo tan bueno, trabajamos tan juntos, que obtuve un apoyo de todo el mundo. Entonces, si yo estaba intentando explicar algo, ya sea para una cámara, para una actriz, y no podía comunicar eso, y yo tenía asistente de dirección que ayudaba a mí, otro actor, entonces fue un film muy comunitario. Y fue difícil, pero pudimos cumplirlo. Então, a gente foi ontem no pré do Conceito Morto, que eu fui com você também. Aí eu conversei com o Marco Dutra um pouco, entrevistei ele também. Ele falou que achou a sua personagem do Conceito Morto, da Ivonete, muito parecida com a Ana do Boas Maneiras. Eles também fizeram, eu falei pra ele, eu também sou muito fã de Boas Maneiras, eu gosto muito. Eu queria saber se você concorda com isso, você acha que as duas são parecidas e se elas também são parecidas com a personagem desse filme de hoje, do Abraço de Mãe, e se não, o que elas se diferenciam? Eu acho que cada uma tem, a gente sempre tem algo em comum e as nossas particularidades. Eu não sei em que aspecto ele falou que achava as duas parecidas. De personalidade. Eu acho a Ivonete de uma ingenuidade, uma necessidade, um desejo de vida, de uma curiosidade sobre o além, sobre si, sobre as coisas que a gente não explica. Que eu acho que a Ana, acho que era a Ana do era mais cética. Eu acho que ela era mais concreta, ela estava ali querendo resolver questões mais práticas da vida dela, com a gravidez, com a briga com a família, com aquela novidade toda que estava se estabelecendo, ela não ter mais o apoio dos pais, né? Mas acho que de certa forma, até por conta disso, elas têm essa semelhança, porque o fato dela nunca ter, da Ana tá pegando a vida dela nas rédeas pela primeira vez, também faz com que ela acabe se deparando com a ingenuidade dela, de como é uma vida de gente grande, uma vida adulta, né? Então ela não sabe quanto custa isso, quanto custa aquilo, como é que é administrar uma casa, cuidar de um filho, gerar um filho. Então são uma série de aspectos ali que na Ana também trazem um pouco essa ingenuidade ou imaturidade, mas acho que a Ivonete, ela é muito solar. Eu acho que ela é, dentro daquele universo tão escuro, né? Ela é uma luzinha. O personagem de hoje tem alguma semelhança com ela de Abraço de Mãe ou totalmente diferente? Eu acho que não, assim, de volta, eu acho que ela sempre tem algo em comum. Eu posso misturar algumas coisas, mas a Ana também, coincidentemente, nesse filme, ela, de várias maneiras, ela é a força, né? Pra ela vai adiante a vida, ela descobriu ali através de uma referência que ela encontrou na vida dela, nos bombeiros, no personagem do Val, e mesmo que não fosse, o caminho para ela seguir como salvação. E ela foi para frente acreditando que não negar aquele trauma era a melhor escolha, era não lidar com aquela dor. E nessa trajetória ela vai descobrir que ela de fato precisa se reencontrar com aquilo ali
reviver. Tem essa questão, ela é um conflito do passado que se impõe para ser compreendido. E é nesse arco que ela se depara com a necessidade de reviver essas dores, esses traumas e ressignificar talvez até a definição de força, né? Em relação, é força mesmo, força é você não se reconhecer vulnerável, não reconhecer as suas dores, né? É ir adiante a qualquer custo, né? Então, acho que a trajetória da Ana também articular nesse aspecto. Aqui no Brasil, o terror é um gênero que é um pouco mal explorado. Assim, as obras de terror não ficam assim tão conhecidas, tão blockbusters, não viram tão populares como a comédia, por exemplo, talvez o romance, comédia romântica. Lá na Argentina, o terror ele já é mais divulgado, ele é amplamente divulgado. Como é que é? Como é que rola esse processo? Es un proceso. La verdad, los últimos 10, 15 años, el cinema de terror ha tenido un crecimiento muy grande en Argentina. Ahora mismo, Cuando se echa la maldad, que es un film muy importante, es los más vistos en Netflix, ha ganado premios en todo el mundo, en Argentina. Y yo acho que nos, como realizadores de terror, tenemos la obligación de crear un lenguaje que sea noso y que de alguna manera funcione como género. Y porque yo acho que a mayor dificultad es que o terror es un género que tiene un lenguaje muy particular que nos aprendimos de o cinema de Estados Unidos. Y cuando nos como realizadores tentamos hacer lo mismo, fica ruim, fica chato. Entonces nós temos casi que comenzar desde el principio y decir, bueno, estas son las cosas que producen terror para nós, como latinoamericanos, como brasileños, como argentinos. Y comenzar a crear un lenguaje de cómo mostrar eso. Yo acho que en Argentina tuvimos un momento de esto, como te decía, 15, 10 años que pudimos trabajar mucho. Y acho que ahora mismo también en Brasil, con As Suas Maneiras, como filmes del continente, que comenzamos a tener también un diálogo con Argentina, con Latinoamérica y entender eso de qué es lo que nos produce miedo. De la literatura, Mariana Enríquez, César Bravo, es comenzar a entender cómo pasar terror. Bom, o terror é um gênero que ainda é um pouco explorado no Brasil, né? Ele talvez um certo preconceito com ele e tal. Não bomba tanto como as comédias, esse romance, uma biografia de alguém famoso, o que isso acontece? Eu acho que infelizmente a gente vem de um histórico de uma muito baixa autoestima, né? Assim, é um país subdesenvolvido, é um país que sofre influência externa o tempo inteiro, né? O imperialismo ali. Então, reconhecer a sua identidade, valorizar o que é feito aqui, é um processo de construção, é um processo de educação, é um processo da cultura, é um processo para poder formar o brasileiro que se valoriza, que se vê e se reconhece, se admira, reconhece os seus pais. Porque a gente é isso, a gente vai consumindo produtos de fora, temperos de fora, e não vai tendo a oportunidade de ver o quanto é bom o que a gente faz aqui. A nossa música, a televisão, o cinema, a comida. A brasileira é muito foda. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. A riqueza da nossa cultura é uma coisa assim, inigualável. O brasileiro é reconhecido pela alegria, assim, é reconhecido pela criatividade, pela capacidade de se adaptar. Não só isso, mas a terra mesmo. O Brasil é lindo, assim, é de uma riqueza natural, é impressionante. Todo mundo que fala sobre o Brasil fala sobre a riqueza da natureza do Brasil, fala com um encantamento do que encontra o brasileiro, se remete à alegria, à comunicação, né? E eu acho que é isso, na verdade. É um projeto de reconstrução, de educação, para que a gente possa cada vez mais valorizar, reconhecer as nossas origens, reconhecer a nossa cultura como algo valioso que é.
e é muito inovador. Eu acho que isso tem mudado com o tempo. Tem mudado. Tem uma parte do filme foi os filmada musicais do outro trazendo, lado da em vez de invocando os musicais Então, algumas cenas de eu assisti. fora, trazendo a música, Então, né? eu acho musicais sobre os fascinada vendo aquilo. tem o cinema fazendo adaptação de terror, né? Enfim, acho que a gente vem, mas é mais complexo. Acho que é realmente um caso de educação, de construção, que a cultura colabora para essa indústria. Eu acho que, assim, sempre foi produzido terror no Brasil, né? Você tem o Gojira, por exemplo. Eu acho que o cinema brasileiro, principalmente depois da retomada, ele ficou um pouco categorizado como só um cinema único. E, na verdade, é um cinema muito plural, né? Então, assim, a possibilidade da gente explorar gênero é incrível, uma possibilidade maravilhosa. Eu acho que, na verdade, a gente está num momento muito bom pro terror, né? Então, assim, você vencendo no festival, a gente tem o filme Malta Ultra, o Tessinópolis, tem o filme do João, Herança, o Pedro Foz, o filme Midnight, só no Midnight são 3 filmes. Então eu acho que, na verdade, cara, tem uma potência enorme de explorar nossos medos, nossos anseios, ainda mais depois de tudo que a gente passou nesses 2 anos no Brasil. E a gente fica muito feliz, assim, né? A gente fez o Rastro, né, que bateu o recorde de bilheteria de terror no filme brasileiro, 7 anos atrás, e assim, graças a esse filme, na verdade é uma junção latino-americana, trabalhando com o Christian Ponce, que eu amo, tinha feito Escola Oculto. A gente fica muito feliz de poder usar o gênero da melhor forma, e na verdade esse é um filme de, né, dentro do gênero, das pessoas que não conhecem o gênero, é um terror cósmico, né? Tem um tipo de terror muito particular, e a gente está muito empolgado, assim, de fazer uma coisa diferente. Eu acho que, não sei se é esse o motivo, né? Eu acho que é um filme que, não sei se o mundo todo é algo que, sei lá, abarca mais um grupo de pessoas, é um filme de gênero, né? O filme de terror tende a precisar de certos efeitos, eu acho que isso encarece também uma produção. Eu não sei se por isso viabilizar um filme de terror acaba sendo mais caro, mais difícil. Agora, no que diz respeito a público, né? Eu acho só que tem que ter. Eu acho que quando as coisas existem, quando elas são produzidas e acontecem, o público também chega, sabe? Existem muitos tipos de filme de terror, né? Existe o terror psicológico, existe os que se utilizam coisas sobrenaturais, existe o terror físico, biológico, né? Existe exatamente, assim. Eu acho que são tantas ramificações, eu acho que só precisa ser feito para que... Porque, por exemplo, eu não sou... Filme de terror que tem espírito, eu não assisto. Mas um filme de terror psicológico eu assisto, sabe? Então eu acho que tem público mesmo. Eu acho que precisa ser feito. E aí, para ser feito, precisa de incentivo, precisa de verba, precisa, né? Eu acho que é isso, assim. Porque eu acho que os filmes de terror que vêm de fora, os gringos, tendem a ter, né? Público, tendem a ter bilheteria. Eu acho que o cinema nacional enfrenta muitos desafios, assim. E aí, quanto mais a coisa é nichada, mais difícil fica, né? A comédia, ela abarca um grande público, porque, enfim, mas é isso. Já é desafiador fazer cinema nacional, quando a coisa nichada fica mais difícil ainda. Eu acho que é ter incentivo, é ter grana pra fazer. Eu acho que é investimento. E o investimento, esses blocos de você tá falando, é muita grana investindo. É uma outra função, assim, poder oferecer, porque assim, você dá a oportunidade das pessoas assistirem, verem, se aproximarem, você vai desmultiplicando, porque na verdade a gente acaba sendo muito ignorante sobre o que acontece, sem saber o que tem, né? Eu já tive uma experiência, por exemplo, eu estava fazendo um curso de idioma da história do país e eu estava com um filme com 2 bananas lá. E ele estava num festival lá, e aí a professora falou: que legal, esse festival é muito bom, tem um curso muito legal. Perguntou para uma outra brasileira que estava lá o que ela achava, se ela tinha visto, o que ela achava do cinema, e ela falava que não, ela falou que não gostava de filme nacional. Isso me entristece de uma maneira tão... não porque eu sou por isso, porque eu amo, mas por isso, por ver um brasileiro não reconhecendo o seu valor enquanto uma construção social, de desvalorizar mesmo.
Mas eu acho que o investimento, não só na extensão, mas na difusão disso também, realmente chegue a todo mundo possa ter a oportunidade de ver, assistir a oportunidade de ver. Eu acho que isso aí já é um começo importantíssimo. Você já trabalhou antes com esse gênero? Senão você tem vontade de trabalhar mais vezes com terror, talvez em série, não necessariamente em filme, mas série, minissérie. Eu tô prestes a fazer um próximo filme agora, no final do ano, também de terror, o filme do Gustavo Contag. Pode falar um pouco sobre dele aí? Ih, não posso falar nada. Ainda nem a história, nada. Não posso falar nada ainda. Nós vamos filmar agora entre entre novembro e dezembro. Ah, tá. E você se inspirou em algum outro filme do gênero pra fazer esse filme? Porque pelo cartaz, eu ainda não assisti o filme, né? Mas pelo cartaz me lembrou um pouco a Profecia, a Bebê de Rosemary. Tem alguma relação com eles ou com outro filme do gênero? Sí, para mí O Bebé de Rosemary es uno de los mejores filmes y fue una gran referencia para nosotros, no rodaje. Kill List también, bueno, a Profecía, eran filmes, o Alien también, filmes que tenían también un lenguaje muy particular que nosotros usamos como de base para empezar a pensar, bueno, los estadounidenses pasan un film de terror como Rosemary de esta manera, ¿cómo hacemos un Rosemary Baby aqui em Brasil? Várias inspirações. Na verdade, a primeira inspiração nem era de outros filmes, né? Eu e o Chris, a gente ama terror, então a gente tem muita referência, a gente ama muitos filmes parecidos. Então, óbvio, tem a questão do Lovecraft, tem o horror cósmico, mas assim, na verdade veio também com medo que eu tenho muito grande das enchentes do Rio, das nossas chuvas. O Rio é uma cidade que as pessoas conhecem muito pelas praias, que é muito bom, mas na verdade o primeiro registro de chuva no Rio é uma carta do Padre Chico, de 570, sempre choveu muito aqui, quando chove muito grande. Então assim, eu lembro da enchente de 96, então assim, veio dessa ideia da história desses bombeiros chegando na nossa casa e a ideia de salvar alguém que não quer ser salvo. Só que óbvio, são muitas referências de Avideiro, escrevendo junto, pensando junto. O argumento original também a gente fez com César Bravo, que é um Cisnes, que é outro, o Gabi Cabelo, o Marcelo Roteiro, o Cris Menezes da Darkside. Então foram muitas camadas, muitos anos trabalhando nisso e feliz. Eu falei que lembra um pouco do Bebê de Rosemary, pelo cartaz, do Nenê, a Profecia, que fala dessa coisa de maternidade, de criança, mas terror. Então, você se inspirou em algum filme do gênero pra fazer esse filme? Assistiu a algum outro filme? Não necessariamente esse, mas outros filmes de terror pra se preparar pra esse filme? Então, eu assisti outros filmes de terror, eu tentei ver mais de uma vez o Iluminado, eu não consigo ver, por exemplo, porque tem uma criança numa situação de vulnerabilidade extrema. Mas vi outros filmes que eu suporto ver, tem que ver pra gente se apropriar de uma linguagem, ir para um mundo mais fantástico, porque, no geral, a gente faz coisas mais realistas, né? Mas, para além de coisas de gênero, a gente está sempre fazendo alguém, uma pessoa, então eu acho que a referência é mais pensar em que pessoa é essa, então vai desde literatura, quando eu vi que é uma mãe que tem questões emocionais com uma filha, eu acho que o meu caminho foi mais nesse, de composição de uma mãe, uma figura, uma mulher, do que necessariamente pensar em que filme me inspirar, mas assistir filmes de terror, porque sim, né? Porque eu vi o filme do Christian, História de Outubro, eu assisti Psicose de novo, fui assistindo coisas assim, mas não necessariamente com criança, Não, eu nunca me inspiro em trabalhos de outras pessoas, assim. Eu normalmente busco referências dentro do real. Pra mim, acaba passando por, se eu for buscar referência no trabalho de outras pessoas, já é um filtro pra mim. Eu tenho ali um filtro de uma interpretação de determinada coisa. Então eu prefiro realmente partir de um lugar mais bruto, de material mais bruto pra poder criar. Eu vi que esse filme está chamando a atenção não só no Brasil, mas fora dele. Tem uma possibilidade de uma franquia, de uma sequência, trilogia, Existem muitas possibilidades.
uma série, uma minissérie? Sim, eu acho que o que estava acontecendo nessa casa, mas estava acontecendo em outros lugares também. Era engraçado, durante o rodaje falávamos muito, temos abraço de mãe, poderíamos fazer abraço de pai, mas agora mesmo só estamos focados nesse filme. Você tem uma relação pessoal com esse tema de maternidade, de relação mãe-filha, ou você puxou e pegou isso para se preparar de uma, sei lá, de alguma história que você ouviu de alguém, ou de uma pessoa próxima, ou não necessariamente uma pessoa próxima, mas alguém que você acabou sabendo de alguma história, ou você se preparou para abordar para interpretar uma mãe que tem essa relação meio complicada com a filha, que no final meio que dá a entender que de certa forma estava querendo o mal da filha, né? Mas, sei lá, a cabeça dela fosse um propósito positivo. Mas você se inspirou em alguma história pessoal ou de alguém? A gente fez uma preparação dentro do filme, né? Na pré, a gente fez uma preparação para entender quais eram as questões emocionais, psicológicas, né? O que poderia ser ativador desse comportamento. E um trabalho entre mim e a Renata, que é a atriz que não tinha nenhuma referência específica de alguém que eu conheço, mas a gente está no trabalho é sempre se colocando no lugar de imaginando a coisa, né? Então, todos os personagens do mundo, na verdade, estão dentro da gente, assim, mesmo que distantes, mesmo que a gente nunca tenha vivido nada parecido, mesmo que a gente não conheça ninguém que viveu algo parecido, todos os personagens do mundo estão dentro. Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu na sala de ensaio, assim, eu, a Melissa, a preparadora, foi assim, não tinha nenhuma referência externa. Assim, sempre tem muita coisa que vem da gente, da nossa experiência, mas era também uma busca muito temática, dramatúrgica, que era a ideia de que nem sempre a pessoa que tem um pai e uma mãe que são figuras protetoras, elas podem estar até com uma boa intenção de estar tentando se proteger, mas podem estar se levando por um perigo. Né? E como você explicaria o título Abraço de Mãe? Assim, porque pode ser tanta coisa, né? Pode ser de uma forma irônica e tal, mas como você interpreta esse título Abraço de Mãe? O personagem tem um trauma, né? Ela viveu um trauma. E o trauma eu acho que está bem retratado assim, no filme. Tem um momento em que ela é segurada pela mãe. Simula um abraço, né? A mãe estava segurando enquanto a casa pegava fogo. Assim. É uma contenção, mas também não deixa de parecer um abraço para uma criança. Para uma criança e no campo do trauma, né? Depois aquilo se desenvolve, se pode amadurecer. Estou eu aqui falando de questões, né, psicologizando a coisa, mas eu acho que na cabeça da personagem o abraço de mãe está se referindo àquele abraço, aquela contenção que a mãe faz no início, quando a casa está pegando fogo, que ela tenta se desvencilhar daquele abraço e a mãe a segura, assim. Eu acho que é sobre essa memória dessa relação difícil, dessa mãe que tinha depressão, que tinha questões emocionais muito dolorosas e profundas, assim, uma vida muito profunda, que para ela não havia saída e a resolução para ela era ficar das coisas, ela, da filha, de tudo. O abraço tem a ver com esse momento. Fica nebuloso, né? O que é abraço, o que é violência, né? Obrigada, hein? De nada. Obrigada, gente. Tá bom, obrigada, hein, Marcos? Obrigada, hein? Muito sucesso.